Amados irmãos e irmãs, paz e bem, estamos praticamente chegando ao final do mês, hoje dia 30, sábado. O Evangelho é Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ali outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse episódio dá para refletir sobre muitas questões da vida, mas comecemos por aquilo que, de fato, o barco significa. No início da igreja, este barco era tido sempre como a própria igreja. A igreja é o barco. Essa simbologia tem a ver com Noé e a Arca da Aliança, porque foi a arca que salvou o povo do dilúvio, da morte. Quer dizer, quem quiser ser salvo deve estar dentro desta arca, deve estar ao interno desta arca. Se não estiver dentro, não conseguirá salvar-se. Bom, e daí se pensava, ou se dizia, ou se fazia a teologia no início da igreja, com esta figura da barca como sendo a figura da igreja, que navega sobre os mares. Os mares representam o mundo com seus perigos, com seus problemas, com as suas ciladas, com as suas armadilhas, com as suas tribulações. Então, o barco que navega sobre o mar. Daí vieram muitas canções, sobretudo recentemente, né? Eu tenho um barco que navega sobre o mar, que Jesus é meu capitão. Os antigos padres da igreja escreveram textos belíssimos sobre isso. São Jerônimo fala sobre isso. Ele diz que no barco, que é a igreja, há uma vela. E esta vela é soprada pelo Espírito Santo. É Ele que conduz a igreja. É Ele que conduz e os horizontes, diz um pouco para onde se move a igreja, não é? Depois, nesse barco tem um piloto, a gente está à frente, não é? Que é o próprio Cristo. Mas ele é também o timoneiro. O timoneiro era aquele que dava o ritmo da navegação com um tambor. E os escravos faziam, ou aqueles que estavam fazendo o barco andar, seguiam o ritmo daquele tambor, ou dos tambores, não é? Poderia ser um ritmo acelerado, o barco deve andar rápido. Um ritmo mais lento, o barco vai andar devagar. Então, o Cristo é ao mesmo tempo o timoneiro e é aquele que toma conta do leme, que direciona, não é? Com o Espírito que sopra sobre a vela para dar força para o barco caminhar, para o barco andar, digamos melhor. Neste mar por onde o barco navega ou está ali, existem os piratas, dizia São Jerônimo. Os piratas são os demônios. E eles tentam roubar os tesouros do barco. O barco que é a igreja, claro. Mas há uma outra interpretação também dos antigos padres da igreja. Este barco é a pessoa humana que navega nos mares difíceis da vida. Todo dia você tem um problema para resolver, uma coisa, uma raiva, uma indisposição, tem sempre qualquer coisa para resolver. E se pensarmos que o Espírito Santo é que sopra
no nosso coração, dando o direcionamento que devemos seguir. E além do Espírito que sopra no nosso coração, dando esse direcionamento, temos também um timoneiro que dá o ritmo, que bate, que dá o ritmo, né? E que conduz. Então, nossa vida não é uma vida sem sentido e sem rumo. Não é que navegamos de qualquer modo. Navegamos sabendo que navegamos para um horizonte. O nosso horizonte é Cristo. O nosso horizonte, a nossa meta, é o reino do céu. Podemos considerar também essa interpretação mais recente, de que a barca é a família. E todos ali, dentro daquela barca, devem contribuir para que a barca caminhe ou navegue em segurança. E os ventos contrários são os problemas familiares que vêm de dentro para fora. Há aqueles que vêm de dentro para fora e há aqueles que acontecem já no interno da própria família. Todos esses barcos, ao final das contas, igreja, família ou cada um de nós, deve ser conduzido por força do Espírito Santo. Pois bem, dada essa introdução à luz dos padres da igreja, da chamada patrística, agora vamos à interpretação de outros pontos do texto, e tentando iluminar e trazer para a vida. Diz o texto, começou a soprar uma ventania muito forte. São as ventanias da vida. Uma doença dentro de casa, um problema qualquer, uma tribulação, um problema no emprego, uma situação qualquer com o filho. São os ventos que sopram fortes, não é? E a barca começava a se encher. Quer dizer, os invasores estavam conseguindo entrar na barca. Às vezes, os invasores entram na nossa casa. São a droga, são a bebida, são os vícios, a prostituição, a infidelidade. Essas coisas podem entrar na nossa casa e tornar a nossa casa angustiante, tornar a nossa casa, às vezes, até insuportável. Outro dia, um jovem me disse: padre, a minha casa é um inferno. Frase pesada para alguém dizer sobre sua própria casa, não é? Mas, na verdade, é assim que muita gente se sente. Oprimido por uma situação, seja essa ou seja aquela, é assim que muita gente se sente. Muito bem. Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro, diz o texto. Mas como? Se todos estão preocupados, a barca é agitada, como pode ser que Jesus durma diante de tudo isso? Seria uma espécie de um descaso com os discípulos? Não se trata disso. Se trata de alguém que é muito tranquilo diante da vida. Se trata de alguém que não se deixa angustiar ou não segue um ritmo dado pelos problemas, porque os problemas têm o seu ritmo. Eles podem destruir uma pessoa, não é? Então ele não segue o ritmo dos problemas, ele segue um outro ritmo. E começou a soprar esta ventania e tal, e a água começou a entrar, mas ele era muito tranquilo, estava ali, diz o texto, dormindo. Não é que estava descansando só, estava dormindo mesmo. E os discípulos o acordaram: mestre, cuidado, nós vamos perecer. Estamos perecendo e tu não te importas? Mas como não, se ele está dentro do barco? Se o barco afunda, ele afunda também. Entre aspas, né? Porque ele andou sobre as águas. Mas ele se importa com o barco. Então, é muito importante ter essa clareza, que não é que ele está fora do barco, ele está dentro do barco conosco. Jesus não cuida da minha família, ele está longe. Não, ele está dentro da sua família. Está presente, está próximo. A gente que às vezes não quer perceber. Então, ter essa abertura de coração para perceber essa proximidade de Jesus, que não abandona o barco, seja ele a nossa família, seja ele a nossa casa. E ele tem um poder extraordinário, um poder de acalmar o que está inquieto. Silêncio, diz ele, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes a fé? Quer dizer, o medo não permite que a fé se desenvolva em você?
Os problemas se agigantam, se tornam tão grandes que você não consegue vencê-los ou não consegue sequer combater? Diz o texto, eles sentiram grande medo. E medo até da atitude de Jesus. Estavam com Jesus, mas não conheciam, é um outro problema. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? São discípulos, estão com o mestre, mas não conhecem o mestre. Por que vocês estão aqui? O que está acontecendo? É um problema que vai sendo aos poucos resolvido na vida de cada discípulo. De conhecer lentamente o mestre, se deixar seduzir por ele. Esse é um problema que vai sendo aos poucos remediado. Conhecer o mestre. Que o Senhor nos dê a graça de conhecer sempre mais, como diz o apóstolo Paulo, e a força da sua ressurreição. Bom, gente, o Evangelho de hoje tem muitas lições para a nossa vida. Cada um aproveite daquilo que foi dito, daquilo que foi agora refletido a partir dos santos padres da Igreja Antiga. Desejo a todos um ótimo dia, paz e bem. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.